João, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Queria ouvir sua análise do jogo e se há o entendimento que, taticamente, o Palmeiras fez aquilo que talvez tenha sido trabalhado, que foi pedido pela comissão técnica. Um segundo tempo em que o São Paulo, apesar da posse de bola, não leva perigo ao gol do Carlos Miguel, com os cruzamentos que não oferecem esse perigo ao placar que o Palmeiras tinha ali por 1-0. Se taticamente vocês entendem, foi um jogo muito bem disciplinado do Palmeiras hoje aqui no Morumbi. Obrigado. Boa noite. Sim, nós sabemos, foi o terceiro jogo com 2 dias de intervalo entre cada jogo. Nós sabemos do desgaste que este campeonato tem e temos que jogar com as regras do jogo. Já estamos aqui há 5 anos e meio para aprender e não é por acaso que ficamos sempre a lutar até ao fim por ser campeões, é porque sabemos bem o que temos que fazer, principalmente nestes jogos, que é o terceiro jogo de 2 em 2 dias, onde o São Paulo não teve na final, fez menos 2 jogos, onde o Mirassol teve menos jogos, onde o Botafogo, e sabemos que as regras nos obrigam a treinar e a preparar-nos para tudo o que possa acontecer, ir atrás do resultado, estar à frente do resultado e saber defender, porque saber defender ganha campeonatos. E nós soubemos defender muito bem, muito disciplinados taticamente, preparámos-nos bem para isso. Infelizmente, no segundo tempo, queríamos ter feito o segundo e o terceiro, não conseguimos, mas fizemos o que foi preciso para somar os 3 pontos, que isso é o mais importante no final de tudo. João, boa noite. Theo Bueno, do canal do Paulo Massini. Queria te perguntar primeiro sobre o Vitor Roque. Ele não está começando como titular em algumas partidas. Queria saber se é por um desgaste físico, talvez por uma rotatividade da posição, e também sobre essas farpas que trocaram os dirigentes, tanto do Palmeiras quanto no São Paulo, nessa última semana. Como que repercutiu isso para vocês da comissão técnica? Relativamente ao Vitor Roque, ele fez a final em sacrifício, esteve muito bem e isso traz consequências. Trouxe consequências. Ele tinha-se machucado no jogo do São Paulo, na semifinal, e essas consequências, jogar, tem que haver uma gestão que faz parte do nosso trabalho, e sabendo que essa gestão, onde os jogadores andam sempre nos limites, e ele trabalha muito bem, passa manhã, tarde, noite no CT, e não está a 100% ainda, está a evoluir muito bem. Esta paragem agora vai fazer muito bem para resolver estes problemas. Se nós jogássemos de vez em quando, de semana a semana, conseguimos resolver mais facilmente estes problemas. Não conseguindo, faz parte do nosso trabalho a levar os jogadores aos limites, e o Vítor está no limite dele e hoje entrou e conseguiu empurrar o adversário para trás e esteve muito bem, sabendo que esta paragem agora pode lhe fazer muito bem para finalmente recuperar deste problema. João, Felipe... Peço desculpa. E relativamente aos problemas da diretoria, isso não é a nossa função, cada um no seu trabalho. João Martins, Felipe Melo, da Rádio Energia. Eu queria que você falasse do Paulinho. Vamos ter um período agora, pausa pela data FIFA. Você acredita que já na volta, no retorno do Campeonato Brasileiro, o Paulinho já vai ter condições de jogo? Como é que está esse processo final de recuperação do Paulinho? Está a correr muito bem. Temos controlado muito bem, está a evoluir, já faz pequenos jogos, já faz jogos a meio campo, já faz 40% a 50% de carga de um jogo, mas não vamos pôr timings, não vamos meter ansiedade. Sabemos o que estamos a fazer, está a correr muito bem, e esperemos, agora são mais 10 dias, de evolução, e Deus queira que mais ou menos daqui a 15 dias, 3 semanas ele comece já para começar a trabalhar com o grupo, para depois ser incluído como são os outros todos. João, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. Queria que você fizesse uma análise das alterações que o Palmeiras teve que fazer. Já era algo pensado para vocês tirar o Andreas Pereira, Marlon Freitas naquela minutagem, ou os cartões pesaram nessa dinâmica de alteração da equipe do Palmeiras, cartões cedos, né, para o próprio Andreas e também ao Marlon Freitas? Uma segunda pergunta, porque normalmente os clássicos entre Palmeiras e São Paulo, existem muitas reclamações por parte de São Paulo quando o jogo é no gramado sintético. Hoje, como estava o gramado do Morumbi, que foi recém-implantado? Vou lhe dizer, pensava que ia estar pior. Foi uma agradável surpresa, porque
Os shows foram há 15 dias e nós fomos acompanhando a evolução. Eu, pessoalmente, pensava que ia estar muito pior do que esteve. Dar os parabéns ao São Paulo porque conseguiu fazer um excelente trabalho e estava muito bom para a prática do futebol. Depois é normal, levantou um pouquinho, mas isso é a qualidade da grama. Fica com aquele aspecto assim meio levantado, mas o solo firme. Notou-se que fizeram ali uns certezinhos onde devia ter ficado mais estragado, conseguiram consolidar-se, porque se jogaram o jogo fora no Canindé deve ter ajudado nesse trabalho, mas dar os parabéns que foi um excelente trabalho. Relativamente às substituições, com este calendário nós preparamos-nos para tudo. Temos vários cenários, nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos qual o jogador que vai quebrar primeiro, fisicamente e mentalmente, porque mentalmente vê-se muitas vezes nas decisões dos jogadores, a precipitação, às vezes já não vêem nada e as decisões que não são de acordo com a qualidade deles, nós também avaliamos esse aspecto e temos tudo preparado. Não estávamos à espera de tirar o Andrés e o Marlon, mas também estávamos à espera de os tirar se fosse preciso. Sabendo que só há 5 substituições, hoje foi o sacrificado, foi o Arias, que foi até ao fim. Se tivéssemos mais uma, tínhamos substituído. Mas é o que o jogo está a pedir. Relativamente aos cartões, faz parte do jogo, às vezes é preciso fazer faltas. O Andrés levou aquele cartão para compensar o cartão do Enzo Dias, faz parte, já sabemos como é que são as regras aqui. Já que dei um amarelo ao São Paulo, vou ter que dar um amarelo ao Palmeiras. Isso condiciona, foi claro essa compensação. Já estamos aqui há 5 anos e meio para saber como é que são as regras do jogo. Também não sei se ao intervalo houve alguma indicação para equilibrar o jogo. De repente deixou de marcar faltas, também não entendemos o porquê, mas sentimos, estamos lá dentro. E é isso que às vezes nos tira um pouquinho do sério, porque o jogo estava tão calmo nesse aspecto no primeiro tempo e de repente no segundo tempo o Arias vai em transição, é empurrado, nada, joga. A seguir há um toquezinho, falta, depois mais uma falta, depois empurra mais um pouquinho, depois não dá, depois dá mais um amarelo, e parece que começa a inclinar um pouquinho. Falta é saber, que isso nós não vamos conseguir saber se são indicações ou se faz parte mesmo do controlo do jogo, mas uma coisa é certa aqui, a lei da compensação funciona muito bem e nós já sabemos quando o adversário leva um amarelo, a seguir vamos nós levar um para compensar. O futebol brasileiro é assim, não é só o Daronco, são todos os árbitros que gerem o jogo dessa forma, pronto, e estamos cá nós para nos adaptarmos. João, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Você já comentou sobre essa questão muscular do Vitor Roque, que muda um pouco o planejamento do Palmeiras, mas muda também uma questão tática, porque o palmeirense estava acostumado a ver o time jogar com 2 atacantes desde o ano passado, o Flaco e o Vitor Roque. Agora o Palmeiras vem de uma sequência de 3 vitórias, com o Maurício um pouco mais atrás, João Arias de um lado, o Alan do outro. Eu queria que você comentasse essa alteração tática do time do Palmeiras e se vocês ganham essa opção também para a sequência da temporada, jogar só com um atacante de ofício na frente, que é o papel que o Flaco vem fazendo. Boa noite. Primeiro, não é muscular, é traumática. Foi uma entorse, uma entrada muito forte no jogo do São Paulo e afetou ali um pouquinho os ligamentos do tornozelo. Segundo, os primeiros 5 jogos do Paulista nós iniciámos também com o Maurício e o Lopes, exatamente como jogámos agora. Ou seja, nós usámos os primeiros jogos do Paulista para fazer algumas experiências, sabendo que este campeonato nos ia exigir muito até a primeira paragem de junho. Então, se nós olharmos para os jogos do Paulista, houve ali alguns jogos que nós não é questão de inventar, é experimentar, porque sabíamos que no futuro iria ser necessário. Então tivemos que fazer alguns testes. Claro que as pessoas não precisam de saber isso. Somos muitas vezes cobrados por usar o início do Paulista com muita gestão física e tática também. Mas nós sabemos o que estamos a fazer e não é por aí. Esta questão do Maurício e do Lopes nós já o tínhamos experimentado. O Arias ajuda porque consegue dar a profundidade às vezes que o Maurício não consegue dar no corredor esquerdo. Se lembrarem do primeiro jogo do Novo Horizontino, o Lopes jogou na esquerda e o Maurício na direita, e nós reparámos que o Lopes na esquerda não consegue fazer o que faz na direita, então trocámos, mas só soubemos isso porque usámos no jogo do Novo Horizontino, na terceira jornada, aquele famoso 4-0, e são assim que nós conseguimos moldar os jogadores à nossa forma. E nós sabemos que o Vitor Roque e o Lopes não vão conseguir jogar os jogos todos neste calendário, os dois de início. Deus queira que estejam os dois muito bem, que nos deem mais opções e ainda vão jogar muitas vezes juntos. João, boa noite. Vinícius Rafucci do Lance. Eu queria voltar no assunto de John Arias. Ele é um jogador que voltou para o futebol brasileiro agora, não teve uma boa fase na Inglaterra,
E agora no jogo do Palmeiras, nesse jogo de hoje, com apenas 9 partidas, ele igualou o mesmo número de participações em gols que ele teve na passagem dele pelo Wolverhampton. E aí eu queria entender como que vocês fazem a avaliação desse jogador, o impacto que vocês sentem dele desde que ele chegou no Palmeiras, as opções que ele passa a te dar, como você citou agora, nessa formação sem 2 atacantes. E se você entende também, e Abel, que John Arias vai fazer parte desse grupo de jogadores, eu sei que vocês não gostam de chamar de titular, mas que passam a entrar mais vezes desde o começo da partida. E, enfim, entender como que vocês avaliam a entrada dele e a força que ele traz para esse elenco. Em todas as mudanças, quer na vida profissional, quer na vida pessoal, é preciso tempo. Eu, se vou mudar de casa, preciso de tempo para me adaptar aos caminhos, ao trânsito, ao caminho para o trabalho. Se mudo de família, de esposa, também tenho que me adaptar. Se mudo de clube, tenho que me adaptar também a tudo. O Arias chegou, nós já estávamos em competição, ele teve que se adaptar e está a andar a um ritmo vertiginoso, mas tem uma grande vantagem, que ele já que esteve aqui. Às vezes, quando é aquele jogador que nunca passou pelo Brasil, é mais difícil, é preciso mais tempo. E essa adaptação é muito encurtada por isso, mas tem que se adaptar aos colegas, tem que se adaptar aos funcionários, tem que se adaptar ao treinador, tem que se adaptar à forma de jogar, tem que se adaptar a muito contexto. E nós demos-lhe esse tempo, é uma excelente pessoa, um excelente profissional, vai ajudar, faz várias funções e várias posições. Em Inglaterra não consigo ver se foi positivo ou negativo, é o contexto, e esse contexto muitas vezes não se adivinha se vai ter sucesso ou não. Ele decidiu vir para aqui, ainda bem que decidiu, e vai nos ajudar, mas vamos lhe dar esse tempo. Agora vai para a seleção, Deus queira que corra tudo bem, mas vamos lhe dar esse tempo para se adaptar também aos colegas. João, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Queria te perguntar sobre uma dinâmica que a gente viu no primeiro tempo do Palmeiras invertendo muito a bola nas saídas de jogo por conta da pressão alta do São Paulo. Se isso já foi trabalhado por conta dos últimos jogos, já era uma coisa que vocês queriam explorar para esse jogo, principalmente com o Flaco Lopes, muitas vezes fazendo esses lançamentos, como foi no gol do Arias, inclusive. E se no segundo tempo a ideia talvez fosse manter isso, mas se o time quebrou de novo mais uma vez, como o Abel já falou, inclusive, nas últimas partidas. Obrigado. Boa noite. Aqui a questão não é pressão alta ou baixa, aqui a questão é as dinâmicas do adversário. Quando o adversário mete 4 jogadores por dentro, o espaço está do lado contrário. E queríamos nós, em todos os lances, encontrar o jogador do lado contrário, mas como o São Paulo pressiona bem, só encontramos às vezes, mas quando o encontramos bem, e um deles deu o golo. Isso estava planeado, estava preparado. Queríamos, durante 90 minutos, conseguir fazer mais vezes a jogada do golo e outras que quase deram golo. Não conseguimos, sabemos que nem sempre conseguimos pôr em prática a parte teórica, e na teoria era exatamente isso, mas conseguimos ter muito sucesso no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos o que foi preciso para ganhar, e aqui, se for preciso defender com 11, vamos defender com 11, porque o clube exige-nos lutar para ganhar e estar sempre nas decisões. E nós fazemos o que for preciso para ganhar. Se for preciso defender com 11, defendemos com 11. Se for preciso defender só com 1, defendemos só com 1. Mas há uma coisa que o fazemos, é bem. E muitas vezes o adversário também defende com todos e nós temos que ter capacidade e qualidade para desmontar o adversário. Felizmente o São Paulo não conseguiu fazer isso. Felizmente são 6 vitórias seguidas que o adversário não consegue fazer isso. São muitos jogos sem perder. E nós vamos continuar a fazer o que for preciso para ganhar, porque o mais importante no fim são os 3 pontos, independentemente de tudo. Boa noite, João. Meu nome é Gabriela Simoni, parabéns pela vitória. Na escalação que vinha sendo repetida até a final do Paulistão, o Kelvin era o titular absoluto. Você considera a escalação do Giai hoje, que na minha opinião jogou muito bem, uma abertura para uma disputa maior nessa posição? Obrigada. Boa noite. Nós gostamos de disputas em todas as posições. Felizmente o Giai trabalha muito bem, tem 21 anos, tem muito para aprender, muito para evoluir, já está completamente integrado no clube. O Kelvin também é um jogador jovem. O ano passado jogou no sacrifício, muito no sacrifício, porque teve uma fratura no dedo do pé. Teve ali uma oscilação física devido a esse problema. Este ano iniciaram os dois bem, jogaram os dois o Paulista da mesma forma. E depois são decisões técnicas do treinador, mas sabendo que neste calendário de 3 em 3 dias
dá mais abertura, oportunidades para os dois jogarem. Jogar ou entrar, porque às vezes iniciar não significa que o outro não seja necessário. Muitas vezes o Kelvin foi substituído aos 60 minutos e só substituímos o Kelvin aos 60 minutos porque temos um jogador de confiança que nos dá todas as qualidades. E ainda bem que os dois têm tido um bom rendimento, jovens, valorizados. Faz parte da nossa função também valorizar os jogadores. E o Giai hoje esteve muito bem, muito competitivo, que isso é a imagem de marca dele. E Deus queira continue a ser os dois para dar dor de cabeça ao treinador. É bom sinal. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Obrigado.